você que, como jovem, que se denominou aí por um bom tempo ateu, né? O que contribuiu mais diretamente para isso, não é? E como você poderia trazer uma análise que quantos e quantos jovens que vivem assim, né? E o que é que se passava dentro de você? Era uma certeza de que Deus não existe? Era um sentimento de que Deus existe, mas para mim ele é nada? Ou alguma coisa que alguém criou e quer incutir na cabeça das pessoas? Como que era e como que você se sentia e o que diretamente contribuiu para isso? Eu acho que na faculdade você acaba se tornando um tanto materialista, né? O materialismo histórico ele é muito forte. A ideia é passar isso. Então você tem acesso a autores como Nietzsche, aí você fala, bom, poxa, é o ser humano que vale, né? Deus está morto. Deus está morto. E quando ele fala Deus está morto, ele fala que assim, ó, vocês estão colocando coisas piores no lugar, cuidado, né? Isso. Não é exatamente um triunfo, né, do homem ali. Mas como é tão raso o que a gente aprende, nós leitores de manchete, né? A gente fica nisso. Então eu tinha uma ideia de que, acho que não, isso é uma grande invenção, é uma grande... eu não consigo sentir nada, se eu não sinto, não é verdade, né? Materialismo total, né? Se eu não toco, não é real, se eu não vejo, não é real. E eu digo que eu era um ateu praticante, porque eu contestava e falava, não, isso aqui não, isso aqui... Queria incentivar as pessoas a não seguir a fé, né? Até as pessoas que, sei lá, a gente... De certa forma, e eu preciso admitir isso, assim, de uma certa forma até escarnecendo as pessoas. Nada a ver isso aí, cara. Ficar indo essas carolas, esses caras e tal. Hoje eu me arrependo, é claro, mas eu vejo que eu era muito ingênuo, sabe? Tem um amigo meu, Rodrigo Simonsen, que é do Novo Mercado, que ele fala: a maior parte do ateísmo em nós é soberba e preguiça. Porque você fala assim, não, eu me basto, só que você não vai pesquisar a história da igreja. Por si só, sendo ateu, você precisa reconhecer a influência do cristianismo na formação da sociedade, na importância do desenvolvimento de tudo, da educação, da hospitalidade, né, da hotelaria, de tudo, todo conhecimento, né? E aí eu fui sendo diminuído nessa minha visão com os acontecimentos da vida. A gente estava já há 7 anos juntos, né, amor? Com zero objetivo. Não tinha nada. A gente estava junto porque tá. Tava morando com a minha mãe na pandemia, de favor ali, as coisas, mar aberto até que indo, tal, tava legal. E a gente sempre cantou coisas que falavam de amor, que falavam de sentimentos bons, mas eu não vinha vivendo dessa maneira, né? Eu vinha vivendo muito egoísta, muito distante da Gabi, queria fazer as coisas sozinho, né? Queria me provar, é aquilo do super-homem mesmo, né? De eu tenho meu valor e tal. Não era no sentido de prover para ela, para nossa casa, para nossa família, não, era de ser o bonzão mesmo. E aí começou tudo a ruir. A nossa relação, a gente começou a se afastar. Um dia a Gabi virou para mim e falou: olha, amor, eu tô com medo do que nós éramos e do que nós estamos nos tornando, né? E aí, olha que curioso como Deus é, né? Como ele faz as coisas. Eu conheci um amigo dela e comecei a fazer yoga. Comecei a praticar yoga. E ele falava na yoga, esse professor, que Shiva é tudo que é e não é. É o conceito de Deus ali que eles têm, né? Então, tudo que é e não é. E tudo aquilo que leva a Deus são tecnologias. Então, ele falava ali do Sadhguru, né? Sim. Uma série de pessoas, e falou de Cristo. Só que a hora que ele falou de Cristo, ele falou assim, não, porque Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A hora que ele falou isso, eu parei de escutar tudo. Aquilo bateu na minha cabeça de um jeito. Eu falei cara, se esse cara falava isso... É aquele pensamento, ou ele é Deus, ou ele é louco. Eu vou ter que descobrir. E fiquei ruminando aquele pensamento. Aí numa segunda, terceira, quarta aula de yoga ele falou, porque Cristo não era só aquele homem pacífico, amoroso, mas ele tinha capacidade de responder, responsabilidade. Quando ele chegou no templo e viu os vendilhões vendendo os animais ali para sacrifício, ele derrubou tudo na porrada. Por quê? Porque ele era Cristo, ele sabia ser piedoso e sabia ser justo. Aí, de novo, as coisas começaram na minha cabeça. Quando eu vi, eu estava ajoelhado rezando, assim, um dia. E aí tem a parte do Anel de São Bento, né, amor? Que você pode contar muito bem. É importante. Nesse mesmo período, assim, que estava tudo meio estranho, eu fui passar o Natal no Rio, com a minha família lá.
E aí eu vi uma vendinha, é uma galeria que tem lá, que tem várias lojas. E eu achei um anel muito bonito. Falei, nossa, acho que o Thiago vai gostar desse anel. Peguei, nem sabia o que era. Ele vai gostar desse anel. Eu não sabia nem o tamanho do dedo dele. Verdade. Eu peguei o anel e falei assim, bom, é um pouco maior do que o meu dedão, acho que vai caber. É um anel bonito. Vou levar. Assim. Peguei e levei pra ele, sem saber o que era, sem nada. Aí eu comecei a usar, né? E ele gostou, começou a usar e tudo mais. Essa loja, tentei voltar lá, não existe. Não existe mais. Nunca mais vi. Caramba. E depois de muito tempo a gente foi descobrir que era a medalha de São Bento, né? Eu achei que era alguma coisa de templários, de cavalaria, né? Sim, porque eu já vi alguém com um anel maior assim e tal. E um dia eu tava buscando ícones, alguma coisa para comprar para casa, né? E eu vi lá, medalha de São Bento. Isso é meu anel. Cara, meu anel. Medalha de São Bento eu fui procurar. Que muito importante para conversões, né? Para exorcismo. E eu sinto que eu fui exorcizado de certa maneira. Sim, claro. Porque, Guto, eu ia nos lugares naquela época que eu estava muito perdido e as pessoas falavam, você está com uma luz? Nossa, você está com uma luz. E eu ia me enchendo dessa luz. Essa luz, essa luz. Essa luz não era exatamente a luz que a gente quer, que a gente busca. Essa luz estava me deixando cada vez mais egoísta. E aí hoje eu atribuo muito a São Bento. A gente tem ele como nosso santo de devoção lá em casa, tá lá. Tem uma imagem muito bonita que nós ganhamos no dia do nosso casamento. E a gente reza para ele todos os dias pedindo a intercessão, porque a gente lida com muita tentação, muita informação, né? A internet está cheia de informação. O meio artístico ele tá em polvorosa o tempo inteiro e a gente precisa se preservar para não se perder. E foi assim que a gente chegou até a nossa igreja. Que em algum momento no seu relacionamento com o Thiago, vocês hoje estariam no podcast católico contando que houve uma aproximação mais forte com Deus, assim? Quando você conheceu ele, você esperava isso? Assim, passava pela sua cabeça que uma hora ou outra a fagulha de fé que tinha dentro de você ia acender mais forte e também no coração dele, assim? Eu acho que no fundo eu esperava. Era quietinha. Eu falo pra ele que eu investi. Eu fiz um investimento. Verdade. Ainda bem que deu certo. Tá Por que pelo você menos. esperava? Porque é assim, a gente conta dessas coisas, né? Ah, essa fase ruim que teve, que a gente se distanciou. Mas ele nunca foi de todo mal. Sim, entendeu? Sim. Eu conheço o coração dele. Eu conheci lá no começo. Então eu sabia que as coisas boas iam prevalecer, as coisas ruins, que esse período ia passar, que era só uma confusão e que a gente ia chegar até aqui.